11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Editora Eclésia, canal Leconde. Caros ouvintes, o segundo livro da Ética de Aristóteles se encontra aqui no canal, já gravado, assim como o próprio livro Ética a Nicômaco está, neste momento, sendo integralmente gravado e será integralmente publicado. Lição segunda. O local da virtude. O fim último da virtude, a virtude como justo meio, a relação entre a ciência especulativa e a ciência prática. Após o filósofo ter mostrado que as virtudes são causadas em nós por nossas ações, nesta lição ele investiga como isto se dá. Sobre isso são feitos 2 estudos. O primeiro mostra quais são as operações das quais a virtude é causada. O segundo mostra qual é o sinal da virtude gerada. Em relação ao primeiro destes estudos, Aristóteles propõe outros 3. O primeiro mostra a necessidade da presente pesquisa. O segundo determina o modo de proceder desta pesquisa. O terceiro estabelece as operações das quais as virtudes são causadas. Acerca do primeiro destes estudos, faz mais 2 observações, mostrando efetivamente a necessidade da presente pesquisa e da sua suposição. No que concerne à necessidade desta pesquisa, considera que, nas ciências especulativas, ou seja, naquelas cuja finalidade principal é a busca pela verdade, é suficiente conhecer sua causa e, em seguida, seu efeito. Mas nas ciências operativas, as ciências práticas, a finalidade é a própria operação. Por isso, é preciso conhecer quais os seus motores. Nesse segundo caso, não basta conhecer a causa e em seguida o efeito, mas é preciso conhecer os móveis, isto é, as ações responsáveis por fazer determinado efeito provir de sua causa. Aristóteles diz que o presente trabalho, o estudo da filosofia moral, não existe para a contemplação da verdade, como ocorre com os outros trabalhos das ciências especulativas, mas visa apenas a ação humana. Não apenas examinamos nas ciências práticas o que é a virtude para descobrirmos sua verdade objetiva, mas procedemos em busca de um fim específico. Nas ciências práticas, ao adquirirmos o bom hábito, tornamo-nos virtuosos. Se a investigação da ciência prática estivesse direcionada para uma única ciência da verdade, ela seria muito pouco útil, porque, se alguém conhecesse uma variação da verdade, ou seja, a verdade distribuída nas operações contingentes, mas que promovesse a virtude, esta multiplicidade de operações possíveis para a concretização do ato virtuoso não seria pedagógica para a busca por uma verdade especulativa que necessita de objetividade e não de multiplicidade. Como ocorre que é comum as pessoas agirem de várias maneiras durante as suas vidas, Aristóteles conclui que é necessário investigar todas as nossas operações necessárias para que possamos agir virtuosamente. A partir do que for acima dito, as nossas ações é que contêm a virtude e o domínio sobre a geração final do hábito bom ou mau. Aristóteles mostra o que é necessário supor nesta investigação. Devemos supor como princípio comum a relação entre a qualidade das operações que causam a virtude e a sua conformidade com a reta razão. Isso ocorre porque o bem de qualquer coisa deve existir no sentido de que a sua operação existe convenientemente com a sua forma. Em outras palavras, a sua operação
está em conformidade com a sua forma. Ora, a forma própria do homem é ser um animal racional. Por isso é preciso, para a sua operação ser boa, que ele haja segundo a reta razão, a qual corresponde à sua forma racional, pois a perversidade da razão é repugnante à natureza desta mesma razão. Todavia, mais à frente, Aristóteles resolve esse tema, mais especificamente no 6º livro da Ética, definindo o significado de reta razão, a qualidade fundamental pertencente à virtude racional. Em seguida, ele nos explica como possuímos a reta razão, equiparando-a a outras virtudes não intelectuais. Nesse ponto, o Estagirita ensina que é possível possuirmos a razão, compreender sua utilização no mundo e aperfeiçoá-la a partir das virtudes morais. Aristóteles passa a determinar o modo de pesquisa de tais questões. Antes de tudo, é necessário supor que todo discurso sobre as operações deve ser estudado por alto, isto é, com exemplos ou similitudes, e não de forma especulativa, com definição e certeza, como foi dito no proêmio deste livro. Os discursos são projetados conforme a condição da matéria em que se desenvolvem, como fora dito, porque percebemos que esses discursos das operações morais e os elementos úteis para a concretização destas operações, os bens exteriores, não possuem em si qualidades necessárias. Todos os seus elementos são contingentes e variáveis. O mesmo ocorre com as operações médicas, em que existem elementos necessários e contingentes determinando a busca pela cura dos pacientes. Estas operações relacionadas à busca pela saúde dependem da disposição do corpo para ser curado e da arte médica que o cure. Ora, havendo muitos corpos em diferentes estados de saúde, é óbvio que a arte médica direcionada a eles também se concretize segundo diferentes operações. O discurso moral também depende das condições particulares de cada um, como ocorre com a arte médica e seus pacientes. Por isso, o discurso que trata da moralidade em relação às considerações universais é incerto e variável, tornando-se ainda mais incerto quando alguém resolve encarregar-se de criar uma doutrina para explicar a natureza de fatos singulares e especiais. Este problema não cessa nem mesmo se for submetido a uma arte em particular, ou se for peado por uma explicação narrativa qualquer, porque as causas das operações singulares são infinitamente diversas, sendo impossível de criarmos uma lei que reduza todas as ações humanas a determinados fatos imutáveis e objetivos. Desse modo, os julgamentos das coisas singulares são deixados à prudência de cada um de nós, e os próprios agentes devem se dirigir por sua prudência, considerando as operações convenientes diante das inúmeras condições apresentadas. Além disso, tais agentes também devem atentar-se diante destas circunstâncias particulares, como ocorre com o médico com suas necessidades para medicar e o piloto no comando do navio. Como o discurso acerca da moralidade é universalmente incerto, gerando dificuldade para sua aplicação às coisas singulares, devemos buscar auxílio de outras pessoas, os mais sábios, para caminharmos corretamente. Aristóteles mostra quais operações causam a virtude, utilizando-se de 2 apontamentos. No primeiro, mostra as operações principais que causam a virtude. No segundo, que a virtude causa ações muito semelhantes, ainda que executadas segundo diferentes particularidades. É necessário, antes de tudo, considerar que as virtudes ou operações causadoras das virtudes detêm um tipo de natureza passível de ser corrompida pelo excesso
ou pela falta. Para tornar esse ponto evidente, é preciso nos servirmos de certos sinais e de testemunhos mais claros sobre o tema. Os sinais e testemunhos sobre as virtudes corporais são mais fáceis de ser compreendidos do que os referentes às virtudes da alma. Assim, observamos que a firmeza corporal é corrompida pela superabundância de ginyasis, isto é, de exercícios praticados nos ginásios e disputados pelos lutadores nus, porque o trabalho físico em excesso é medida debilitada da virtude natural do corpo. A falta desses exercícios, por sua vez, corrompe a firmeza corporal, porque devido a esta falta de exercícios, os membros permanecem frouxos e debilitados para o trabalho físico. Podemos dizer o mesmo da saúde do homem. Há corrupção da saúde quando alguém consome alimentos e bebidas excessivamente, mas esta corrupção também se manifesta quando há falta dos alimentos que lhe são necessários para a vida saudável. Se alguém se utiliza de exercícios, de comidas e de bebidas segundo a devida medida, alcançará a firmeza corporal, desenvolvendo e aumentando sua própria saúde. Esta mesma regra vale para as virtudes da alma, como por exemplo a coragem, a temperança e outras. Aquele que teme todas as coisas, fugindo, não enfrentando as intempéries, acaba tornando-se tímido. Mas o inverso é também ímpio, porque quem nada teme, enfrentando por desmesura todos os perigos, precipita-se de tal modo que se torna audacioso. Este raciocínio também vale para a temperança. Aquele submetido a toda e qualquer volúpia, não evitando nenhum prazer que lhe chegue aos olhos, é intemperante. Porém, quem evita todas as volúpias, como os homens agrestes, isto é, os rústicos desprovidos de razão, torna-se insensível. Todavia, não podemos, por este raciocínio, afirmar simplesmente que a virgindade seja um vício, pois ela persiste naqueles que se abstêm de todo o prazer sexual. A virgindade não é considerada vício enquanto não abstiver o sujeito de todos os prazeres. Isso porque ela não gera a nulidade total dos prazeres, mas apenas determina que os homens se abstenham de alguns deles, para conformá-los com a reta razão. Também não pode ser considerado vício que alguns soldados abstenham-se de todos os prazeres sexuais, justamente para que possam, nos campos de batalha e nas ocupações bélicas, lutar mais livremente, dispondo de todo o seu vigor. Devemos nos preocupar com esse tema, porque a temperança e a coragem são corrompidas pela abundância e pela falta. Porém, o justo meio é o elemento salvador desta situação. O justo meio é concebido assim, não conforme a quantidade, mas conforme a reta razão. Na sequência do estudo, Aristóteles mostra-nos que a virtude produz operações similares às causas que a geraram. O nascimento e o aumento das virtudes com o passar do tempo são produzidos por uma causa semelhante e, consequentemente, operações contrárias a estas promovem a destruição das virtudes. Após serem criadas, as virtudes vão se constituindo e aumentando por meio dos mesmos atos geradores, e isso pode ser confirmado nos corpos, principalmente na utilização dos sentidos. O vigor físico pode ser causado por alimentação em abundância e em decorrência do árduo suportar de trabalhos físicos contínuos. O alcance de tal estado de força física superior dá possibilidade para que o homem haja de maneira máxima, utilizando-se de todos os seus músculos. Assim se dá nas virtudes da alma, pois, quando evitamos os prazeres, tornamo-nos temperantes, e quando enfrentamos os perigos, ficamos mais fortes.
Sendo temperantes, podemos maximamente suportar as volúpcias. E sendo corajosos, poderemos suportar e desdenhar as situações terríveis da vida. Não há dúvidas de que ficamos mais fortes. Por fim, quando finalmente estivermos mais fortes, poderemos maximamente agir, porque nós somos como o fogo. Inicialmente, a chama é gerada pela calefação e, com o passar do tempo e com a devida alimentação, torna-se maximamente quente.